Quero dividir aqui com os irmãos uma breve palavra. Antes, mais uma vez, obrigado, pastor Carlos. Obrigado, amada igreja, pelo carinho com que nos recebe. Eu quero abrir com vocês, então, o texto-chave, que é 2 Samuel, capítulo 6, o texto base, melhor dizendo, o verso 11. Claro que os irmãos já estão treinados, com esse versículo, mas eu acho que é importante fazermos a leitura. 2 Samuel 6, 11, diz assim a palavra do Senhor: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, queridos? Eu não sei se aqui tem o costume, de falar com o irmão que está do seu lado. Tem costume aqui? Tudo bem? Tudo bem? Alguém falar com o irmão que está aí do lado? Tem o costume? Então diz assim para ele, com muito carinho: hoje você será tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom. Irmãos, eu quero começar essa mensagem orando. Nós precisamos ter reverência com a palavra do Senhor. Acredito que os irmãos tenham bastante conhecimento acerca do que eu estou falando. E o que nós vamos ouvir aqui, nós vamos precisar ouvir com muita reverência, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem falado neste tempo para as nossas casas, para a nossa família. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos, Senhor, diante de Ti, pela oportunidade de ter o Teu Santo Espírito habitando, Senhor, em nós, e com isso, Senhor, termos o acesso, Pai, a Ti, de podermos falar contigo, sem que algum véu, Senhor, pudesse de alguma forma nos separar. Não, o véu foi rasgado, e por isso nós temos livre acesso à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã, pela Tua palavra, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos fazer uso dela, tanto pregando-a quanto vivendo-a, Senhor. Ao Teu nome seja engrandecido nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela Tua fidelidade e bondade. Amém, Senhor. Amém e amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis quanto família. Eu paro para fazer uma leitura desse tempo sobre alguns princípios e valores que estão sendo perdidos. E eu lamento em dizer isso para os irmãos, mas fazendo uma leitura de uma forma geral, até mesmo dentro da igreja. E eu não falo isso como alguém que veio aqui falar mal daquilo que o Senhor ama, não, porque o Senhor ama a igreja. Eu venho aqui para poder, de alguma maneira, dentro dessa leitura que é feita para este tempo, nos fazer entender de que pode passar tudo, como diz a palavra, os céus, a terra, as pessoas, elas podem se perder, as pessoas podem ter comichões nos seus ouvidos, como Paulo diz, a ouvir a doutrina da palavra, mas de uma coisa eu tenho certeza: os princípios são imutáveis, eles permanecem o mesmo. Então, fazendo essa leitura, queridos, eu quero trazer com muita reverência essa palavra para os irmãos, dizendo para vocês que carregar a presença do Senhor, ter a presença do Senhor dentro de casa, não é uma coisa tão simples como nós imaginamos. Ter a presença do Senhor dentro de casa requer muita responsabilidade da nossa parte em discernirmos o que esta presença anseia para este tempo.
Carregar a presença de Deus, ou ter a presença de Deus em nossos lares, não é algo tão simples como pensamos, porque a presença, queridos, ela sempre de alguma maneira vai causar algum tipo de divisão daquilo que é santo para aquilo que é profano. Eu só estou trazendo uma explicação para os irmãos sobre como não é tão fácil ter a presença do Senhor dentro de casa. Ter a presença do Senhor dentro de casa para que um renovo aconteça, como é o tema aqui da festividade de vocês desse mês. Ter a presença do Senhor dentro de casa é ter a certeza de que o Senhor, Ele não vai de maneira nenhuma compactuar com algumas coisas, porque a palavra do Senhor diz que Ele é santo. Um dos atributos invisíveis de Deus é que Ele é santo, e se Ele é santo, Ele não compactua com qualquer ambiente. Apesar do Senhor Jesus ter morrido por nós, apesar de no Senhor Jesus termos os nossos pecados perdoados, ter a presença do Senhor ainda assim dentro de casa não é algo tão simples como nós imaginamos. Eu quero elucidar os irmãos sobre isso que eu estou falando, para que nós possamos discernir com reverência o que a palavra deseja falar conosco. Eu não vim aqui para apontar o dedo, dizer que alguém está vivendo assim ou está vivendo assado, não. Como eu disse desde o princípio, eu vim aqui com reverência à palavra de Deus, a fim de que pudéssemos compreender que termos a presença do Senhor nas nossas casas, sendo a nossa casa um lugar de renovo, não é uma coisa tão simples como nós imaginamos, e nós vamos entender o porquê disso. Lá em Êxodo, no capítulo 21, no capítulo 25, melhor dizendo, versos 21 e 22, a Bíblia diz que Deus falava no meio dos querubins. Quantos entendem isso? Você pode dizer um amém para mim, por favor? Isso, a palavra amém, vocês devem saber, significa eu concordo com isto, né? Então, lá em Êxodo 25, versos 21 e 22, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar a leitura, a Bíblia diz que o texto diz que Deus falava no meio dos querubins. Quando nós passamos lá para Salmo de número 80, bem como 1 Samuel capítulo 4, verso 4, Salmo de número 80, verso 1, e 1 Samuel capítulo 4, verso 4, se você não quiser abrir agora por conta do tempo, está tudo bem, mas eu quero que você só compreenda uma coisa, depois você pode conferir. O texto em Salmos e também em Samuel também vai dizer que Deus está entronizado entre os querubins. Você já vai entender isso. Por que esses textos estão declarando de que Deus está entronizado entre os querubins? Por que o texto de Êxodo diz que Deus fala por meio dos querubins, ou no meio dos querubins? Porque esses querubins, queridos, eles ficavam com as suas asas estendidas na tampa do propiciatório da arca do Senhor. Se o texto de Samuel, que baseia a festividade do mês, fala sobre a arca que ficava na casa de Obed-edom, então nós precisamos entender o que essa arca, de alguma maneira, ela simbolizava para o povo naquela época. A arca do Senhor, queridos, baseando esses textos que eu acabei de fazer menção para os irmãos, a arca do Senhor, ela sempre simbolizou a presença do Senhor. Dentro da arca, queridos, nós tínhamos 3 elementos principais, que era o cajado de Arão, o maná, que no hebraico significa o que é isto, ou seja, um alimento até então desconhecido, onde Deus diariamente vinha alimentar o seu povo, bem como a tábua dos 10 mandamentos. Esses 3 elementos ali dentro, queridos, por muitos anos norteou Israel em meio às suas batalhas, em meio às suas guerras, em meio aos corações endurecidos. De alguma maneira, queridos, quando Samuel, por exemplo, diz lá o livro de Samuel, quando ele chegava diante da arca e ele entoava um tipo de lamentação e convocava o povo para que pudesse também lamentar diante do Senhor, ele fazia isso diante da arca do Senhor, diante da arca da aliança, porque esta arca, como os textos dizem,
estava simbolizando a presença do Senhor. Era no meio dos querubins que o Senhor falava, era entre os querubins que o Senhor estava entronizado. Então, por muitos anos, essa arca simbolizou a presença do Senhor. O que vai acontecer aqui é que, com o passar do tempo, Israel, agora em ato prostituto de desobediência, eles perdem a sua identidade. Já estou falando agora no período em que Eli, pai de Ofni e Finéias, era sacerdote em Siló. A arca nesse período ficava num templo em Siló. E quando Samuel vai para lá, sendo ele deixado por Ana, sua mãe, para que pudesse crescer diante da presença do Senhor, o texto diz isso. A Bíblia diz que Eli sabia de todos os feitos e prostituições de seus filhos, Ofni e Finéias. Pelo que Deus começa a pesar a mão sobre Israel, pelo que Deus começa a pesar a mão sobre o seu povo. Então os anciãos da cidade entendem, uma vez que agora Deus pesando a mão, a primeira batalha que Israel vai sofrer com um inimigo chamado povo filisteu, 4.000 homens morrem ao fio da espada. E na morte dessas 4.000 pessoas, há um entendimento dos anciãos de que Deus estava pesando a mão sobre o seu povo. Então eles pedem para que a arca do Senhor seja buscada. A arca esta que estava em Siló, no templo onde Eli era sacerdote e onde Samuel crescia em graça diante da presença do Senhor. Pois bem, a arca é levada. Eu não sei como isso aconteceu, porque não era uma coisa tão simples carregar a arca na época. Carregar a arca na época, ou seja, aquilo que simbolizava a presença, requeria reverência. Carregar a arca naquela época não podia ser carregada por qualquer um, tinha que ser pelo menos da tribo de Levi, tinha que ser pelo menos sacerdotes. Mas de alguma forma essa arca vai para o meio do povo, vai para o campo de batalha, vai para a guerra, preste atenção nisso. E quando essa arca chega no campo de batalha, quando chega no meio da guerra, os anciãos agora achando que Deus daria vitória, a catástrofe é pior. Agora já não são 4.000 homens que morrem ao fio da espada, são 30.000 homens de pé, o texto diz isso. 30.000 homens naquele dia em que a arca foi levada para o meio do campo de batalha, morreram. Os filisteus tomam a arca agora está nas mãos erradas. A arca agora não está sendo levada, a presença não está sendo levada pelos sacerdotes. A presença agora, não existe reverência para ela. A arca agora sendo levada para a casa de Dagon, um dos deuses dos filisteus. Essa arca agora ela vai causar uma espécie de, um bom sentido da palavra, por gentileza, com respeito, uma arruaça onde ela agora ficou. Por quê? Porque Dagon agora todos os dias, o deus Dagon amanhece prostrado diante da arca. Ali uma mensagem está sendo deixada. Ainda que esta arca, esta presença estivesse na casa errada, nas mãos erradas, quando Deus quer, até o inimigo tem que se prostrar diante dele. Dali os filisteus começam a ser visitados por tumores, a Bíblia diz isso. 7 meses a arca fica entre os filisteus, e eles sendo visitados por tumores, eles entendem que agora aquela arca, de alguma maneira, está tendo o peso da mão do Senhor. Então ela é enviada para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que a arca na casa de Abinadab, ela fica naqueles dias, preste atenção nisso, por 20 anos, de tanto tempo que se passou. Agora eu quero muito carinhosamente fazer uma correção aqui com os irmãos, porque talvez alguns irmãos tenham aprendido ou ouvido que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não, a arca não ficou só 20 anos na casa de Abinadab, porque a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, por aqueles dias de tanto tempo que se passou, o texto diz isso.
Saul começa a reinar, reina por 40 anos, com mais 20, eu quero dizer para você que a arca ficou na casa de Abinadab por pelo menos 60 anos. E durante 60 anos a arca na casa de Abinadab, a presença na casa de Abinadab, nada acontece naquela casa. Preste atenção. A presença não transforma aquela casa. A presença não alcança as próximas gerações daquela casa. A presença não traz salvação para aquela casa. A presença ficou 60 anos dentro de uma casa, e quando essa presença é mal discernida, ela não cumpre com o seu real propósito. E é aqui que eu quero começar a mensagem desta manhã, de forma breve com os irmãos. Queridos, eu não vim aqui apontar o dedo para a amada igreja, porque a igreja é muito bem pastoreada, e eu tenho certeza que ela tem um bom compromisso com a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que é possível você ter a presença dentro da sua casa, sem poder desfrutá-la na sua plenitude. É essa que é a questão aqui. Existem muitas pessoas, queridos, com muito carinho eu digo isso aí fora, dizendo: não, Deus é o Deus da minha casa. Elas dizem isso no domingo, elas dizem isso numa visita ao culto, elas se emocionam, levantam as mãos dentro da igreja, mas na segunda-feira a cerveja está entrando para dentro de casa, o uísque está entrando para dentro de casa, um cigarro está vindo para a boca, a droga está vindo para o nariz. Queridos, o que eu quero dizer para os irmãos, a presença, amados, se você não entende que ela tem uma potência no cumprimento do seu propósito, é possível que você viva durante 60 anos com a presença sem saber o seu real significado. 60 anos a arca na casa de um alguém, 60 anos sem que uma transformação pudesse acontecer. Agora olha que coisa interessante, eu comecei dizendo para os irmãos que a arca ela estava no templo em Siló, sim ou não? A arca no templo em Siló, ela cumpriu com um propósito. Que propósito foi esse? Ela revelou a presença para Samuel. Por 3 vezes o Senhor chama Samuel. Samuel não discerne, vai até Eli. Ele diz: olha, se essa voz vier e te chamar de novo, você diz: Senhor, eis-me aqui, fala comigo que o teu servo ouve. Então a presença dentro do templo, a arca dentro do templo, ela traz um renovo no que tange a revelação, e Samuel então vive a sua primeira experiência ouvindo a voz de Deus. Agora a presença sai de dentro do templo e vai para o meio do campo. A mesma presença que revela, agora é a mesma presença que causa a morte de 30 mil homens. Quantos estão entendendo isso? A mesma presença que revela, a mesma presença que manifesta o Deus que fala por meio dos querubins, que está entronizado entre os querubins, que se revela a Samuel, é a mesma presença que agora no campo de batalha, nas mãos erradas, sem discernirem o que é a presença, ela mata 30 mil homens. Essa mesma presença que agora matou 30 mil homens, ela vai cair agora na casa de um Deus com D minúsculo chamado Dagon. E essa mesma presença que em Siló revela, essa mesma presença que no campo de batalha mata, agora entre os filisteus ela causa doença. Ela gera tumores. A Bíblia diz que a arca roda de cidade em cidade dos filisteus, e para cada cidade que ela passava, o povo era visitado com tumores. Essa mesma presença que em Siló se revela para Samuel, essa mesma presença que no campo mata 30 mil homens, essa mesma presença que na casa de Dagon causa tumores, gera doença, agora essa mesma presença na casa de Abinadab não transforma. 60 anos sem transformação. Agora olha que coisa linda. A mesma presença vai ser hospedada
na casa de um homem chamado Obed-Edom, e ela, por apenas 3 meses, abençoa não só a Obed-Edom, mas a toda a sua casa. Aleluia! Que coisa linda, gente. Você está entendendo agora quando eu digo que a presença do Senhor, ela não é tão simples de se discernir? A presença do Senhor, ela não é tão simples de ser entronizada dentro dos nossos lares, para que o devido renovo aconteça. O que eu entendo com isso? Para que um renovo aconteça em nossos lares, nós vamos precisar ser pais para essas gerações, para essa geração, onde nós vamos nos preocupar um pouco menos com as contas que temos que pagar, e vamos nos preocupar um pouco mais para o tipo de Deus que eu estou levando para dentro da minha casa. Porque a presença, quando não é discernida, ela pode gerar vida, como ela pode matar até mesmo a fé de alguém. Amém, queridos? Então, o que eu compreendo aqui? Quem pode abrir para mim, por favor, ou junto comigo, melhor dizendo? Eu falei para mim porque lá na igreja eu peço para abrir no telão também. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 26. Olha que coisa interessante. Nós vamos entender aqui o que uma presença, quando bem hospedada... Obrigado, querida. O que uma presença, quando bem hospedada, ela pode gerar? 1 Crônicas, capítulo 26. Faremos a leitura dos versos 4 ao verso 8. Olha que coisa interessante. Foram estes os filhos de quem? Obed-Edom. Semaías, o primogênito. Josadabe, o segundo. Joá, o terceiro. Sacar, o quarto. Natanael, o quinto. Amiel, o sexto. Issacar, o sétimo. Peuletai, o oitavo. Olha que coisa interessante esse texto. De fato, Deus havia abençoado Obed-Edom. Semaías, o seu filho, também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-Edom. Olha que coisa linda, gente. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Bota mais um. Ao todo foram 62 descendentes de Obed-Edom. O que o texto está ensinando para mim e para você? Quando a presença ela é muito bem hospedada, quando a presença ela é muito bem discernida, quando nós entendemos o que a presença pode causar nos nossos lares, eu quero dizer para vocês que cumpre isso que a palavra do Senhor diz: Ele visitará você e sua casa até 1000 gerações. Aleluia! Porque no templo ela revela, no campo ela mata, nas mãos erradas ela causa tumores. Na casa do Deus com D minúsculo, ela causa reverência. Na casa de alguém que não discerne a presença, Abinadab, ela não gera transformação. Mas para quem hospeda a presença com reverência e entende do que ela é capaz na sua plenitude, o Senhor não visita só você, Ele visita as suas próximas gerações. Eu vim aqui nessa manhã, queridos, com muita reverência à palavra, para dizer para os irmãos que Deus está trazendo um renovo para as vossas casas. Só que muito mais do que isso, a presença bem discernida, ela não vai alcançar só você. O trabalho que você hoje está
fazendo diante da obra do Senhor, ou na obra do Senhor, ou perante a obra do Senhor, Ele está alcançando as gerações que talvez você nem vá conhecer, talvez você nem vá ter acesso, mas enquanto você opera na obra, enquanto você discerne a presença, enquanto a presença é tratada com reverência na sua casa, enquanto Deus é apresentado da maneira correta para a sua família, além de salvar e abençoar você, Deus já está trabalhando pelos seus netos, Deus já está trabalhando pelos seus bisnetos, Deus já está alcançando e transformando a vida dos vossos filhos, Deus já está trabalhando, queridos, para gerações futuras, a ponto de que quando os seus bisnetos souberem quem foi o seu avô, a sua avó, eles possam lembrar de uma coisa: o meu avô e a minha avó foi um homem, uma mulher de Deus, que apresentou o Deus correto para a nossa família. Amém, queridos? Porque é assim que funciona. Deus é um Deus geracional. Quando Ele te salva, Ele não está salvando só você, Ele está salvando as próximas gerações que vêm depois de você. Portanto, eu tenho uma coisa para te dizer: não desista, porque você é o que uma geração inteira pela frente está esperando. Não desista, permaneça firme. Que alegria poder de alguma maneira ouvir da boca desses anciãos como Deus tem operado. Que coisa linda é poder chegar aqui e saber que existe um tempo, pastor Carlos, de testemunho, onde as pessoas possam de alguma maneira falar sobre os feitos do Senhor. O que é isso para mim, senão a certeza de que o Deus da presença está sendo apresentado da melhor maneira possível para essas casas. Que coisa linda, queridos, é saber que Ele continua sendo o mesmo. E sabe por que isso? Porque a presença de Deus, querido, apesar dela em alguns lugares causar tumores, em outros gerar morte, em outros não causar transformação, apesar disso tudo, a presença nunca foi o problema. O problema é quando nós não respondemos devidamente a ela. É esse que é o problema. Então qual é a proposta? Não é ensinar sobre Deus para os irmãos. Os irmãos sabem quem é Deus. Qual é a proposta dessa palavra? Não é vir aqui apontar o dedo para a igreja, pelo amor de Deus. Como eu disse, a igreja é muito bem pastoreada, amada pelo Senhor. Eu cuido de uma igreja, eu cuido de um povo, então eu sei exatamente, queridos, o que eu estou fazendo aqui. Eu sei qual o tipo de reverência diante da palavra com que estou aqui. Mas o que eu vim aqui dizer para os irmãos quanto mais nós discernirmos aquilo que a presença deseja operar na sua plenitude, mais a nossa casa será renovada e abençoada, como foi a casa de Obed-edom. Amém? Glória a Deus. Então, Abinadab guardou a arca, Obed hospedou a presença. Quantos estão entendendo isso? Abinadab guardou a arca. O que era a arca? O símbolo da presença. Obed não ficou com símbolo. Obed hospedou a presença. E quando ele hospeda a presença, queridos, aquilo que não acontece em 60 anos, acontece em 3 meses. Porque uma presença bem discernida, ela cumpre com seus devidos propósitos. Então fica firmes, queridos. Ficam firmes. Permaneçam firmes, saiam daqui levando renovo para sua casa, contem sim as maravilhas, os feitos do Senhor, vivam glorificando a Deus, ainda que talvez vocês não estejam nos melhores dias, porque enquanto você manifesta a maneira com que você está hospedando a presença na sua casa, mais o Senhor está trabalhando ao vosso favor e não salvando só as vossas vidas, mas até mesmo as gerações futuras que provêm da sua casa.
Então, por favor, não desista. Eu não sei exatamente com quem, eu sei que eu estou falando para uma igreja, mas eu não sei de que forma a palavra está falando no oculto ou no profundo de uma pessoa. Eu não sei de que maneira essa palavra está sendo hospedada dentro de algumas pessoas aqui, mas uma coisa eu te digo, queridos: sede, pois, firmes, constantes, sempre abundantes, operosos na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Enquanto as dificuldades batem a porta, preocupe-se em hospedar a presença. Enquanto as dificuldades batem a porta, preocupe-se em cada dia apresentar o Deus certo para as vossas casas. Enquanto a dificuldade bate a porta, comece a falar daquilo que Deus está fazendo, porque enquanto alguns guardam a arca, guardam a presença, você está hospedando a presença da devida maneira, da devida forma. E ainda que talvez você tenha promessas e não esteja vendo essas promessas da parte do Senhor se cumprir, claro que nós tivemos a promessa maior, a promessa central, que foi a vinda do nosso Senhor, e também a sua volta. Sabemos que é ela que rege a nossa fé, mas eu tenho certeza que enquanto Jesus não voltar, Deus tem promessa para a sua casa e para a sua família. Então continuem firmes, porque ainda que nós não estejamos aqui para ver, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la e ir até o fim. Porque alguns guardam a arca, outros hospedam a presença. Eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que aprendeu a hospedar a presença e por isso o glorificará, independente dos seus desafios. Amém? Vou para o último tópico aqui com os irmãos. Nossa família se tornará um lugar de renovo quando, ao invés de Deus encontrar apenas uma casa onde moramos, Ele encontre um ambiente disposto a hospedar os seus propósitos. O que isso quer dizer? Quando uma família hospeda a presença abençoa a casa, desperta propósitos e o renovo agora encontra o endereço. Porque eu creio que existem renovos da parte de Deus, amém, queridos? A Bíblia diz que Deus é um Deus de novidade de vida. O Evangelho, ele vem da palavra Evangelho, que significa boas novas. Que tipo de Deus temos apresentado para os nossos lares? Porque muitas vezes aquilo que deveria significar boas novas, a partir daquilo que professamos e dizemos, muitas vezes está se tornando, a nossa casa está se tornando um lugar de murmuração. Um lugar onde nós não estamos hospedando a presença, apenas guardando a arca. Porque todas as vezes que eu guardo a arca, queridos, eu nada serei diferente daqueles que dizem que Deus mora no seu coração. A minha esposa tem uma frase que ela aprendeu, ela leu numa viagem que nós fizemos e ela levou isso para a vida dela e eu também tomei para a minha vida. Viver o Evangelho de verdade não é só falar sobre Jesus, é torná-lo conhecido e amado. E só existe uma forma de torná-lo conhecido e amado, não é guardando a arca, é hospedando a presença. Quantos estão entendendo isso, queridos? Eu desejo que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família por essa palavra. Eu desejo que a presença bem hospedada, ela possa despertar propósitos no meio da sua família. Eu desejo nesta manhã que um renovo aconteça, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Eu desejo que ao hospedar a presença, e quem sabe talvez não mais apenas guardar a arca, a sua casa se tornará um lugar de renovo, não por algo novo que talvez vá acontecer visualmente falando, mas sim pelo ambiente que você vai estar transformando aquele lugar.
e sim pelo ambiente que você vai estar proporcionando para a vida dos seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos amados: se alguém aqui passa por algum tipo de dificuldade ou desafio com algum filho, em que o filho ainda não está na presença, ainda não se encontra na presença, o pai e a mãe vêm para a igreja, o pai e a mãe acordam cedo, vêm para os cultos, se preparam para a noite, vêm para o culto, o pai e a mãe durante a semana vêm de repente para um estudo da palavra, o pai e a mãe estão dedicados na leitura da palavra, e enquanto o pai e a mãe faz tudo isso, a sensação que dá é que o filho muitas vezes está fazendo o caminho oposto. Eles estão procurando seus próprios interesses, talvez não tenham nenhum tipo de compromisso com a palavra, e a sensação que nos dá é: Senhor, não é possível, eu estou orando, eu estou crendo, Senhor, não é possível. E aí você em alguns momentos acaba deixando de acreditar que uma salvação pode acontecer, porque nós somos humanos, sujeitos a paixões, sujeitos a sermos governados pelas nossas emoções, sujeitos a sermos governados por aquilo que os nossos olhos contemplam, e muitas vezes isso esmurece a nossa fé. E quando isso esmurece a nossa fé, temos como tendência de olhar para a pessoa que nós tanto desejamos com que sejam salvas, e talvez até mesmo inconscientemente desistir delas. Mas um lugar de renovo, ele começa a acontecer quando você olha para aquela pessoa e você não enxerga quem ela é naquele momento, e sim o que Deus vai fazer na vida dela. E isso é transformar a sua casa num lugar de renovo. Transformar a casa num lugar de renovo é dar lugar para as palavras de bênção sobre a vida daquele que você deseja salvação, no lugar de brigas, de discórdias, no lugar de talvez, quem sabe até mesmo uma religiosidade. Com todo respeito, nós somos expert em fazer isso, eu falo isso como um pastor que sou. Muitas vezes nós achamos que nós somos capazes de salvar a vida de alguém, queridos. Não. Comece a trocar as discórdias, as palavras de repreensão. Você precisa saber em que momento usá-las, mas não o tempo todo. Comece a trocar, comece a mudar, a inverter a ordem. Repreenda sim, porque a Bíblia fala que é necessário repreender, mas troque a maioria das repreensões por palavras de orações, e você vai ver que a sua casa vai viver um renovo espiritual maravilhoso. Então a casa se transforma em lugar de renovo, não é porque eu pinto a casa se transforma num lugar de renovo, não é porque eu digo que Deus é o Deus da casa se torna um lugar de renovo, não é porque por causa de uma geladeira, uma televisão nova que eu compro, não, a casa se torna uma casa de renovo, a família se torna uma família, sendo ela um lugar de renovo, quando ela hospeda bem a presença e começa a fazer declarações de fé para aquela casa e para aquela família, como o apóstolo Paulo diz. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu encerro dizendo para vocês: não é apenas a proximidade da presença que ordena a bênção de Deus sobre a nossa casa, mas a forma como respondemos à presença faz com que a nossa casa seja visitada pelas bênçãos do Senhor. Aleluia! Foi isso que aconteceu com a casa de Obed-Edom. Amém? Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos por um minuto, e eu encerro orando com você. Eu não sei se alguém aqui nessa manhã talvez esteja enganado por suas convicções, por suas tristezas, por suas decepções. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todos os domingos nós estamos dentro de uma congregação, simplesmente porque a palavra está nos lembrando daquilo que Ele disse. E se você veio aqui nesta manhã, de alguma maneira
a palavra está te lembrando daquilo que está escrito. E se você entendeu essa palavra, Deus é poderoso para visitar cada endereço aqui e fazer com que aquele lugar dê lugar para o ambiente da manifestação da presença de Deus. Traga agora alguém à sua memória que talvez você deseje salvação. Quem sabe um filho, quem sabe uma filha. Quem sabe não tem filhos aqui que desejam que seus pais estejam na presença. Eu queria que nesse momento agora, dentro de você, porque você é a habitação de Deus, você é a própria arca de Deus neste tempo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, no original diz que ele tabernaculou dentro de nós. Então você agora é essa arca que eu fiz menção a todo momento. Você é um hospedeiro da presença de Deus. E se você é um hospedeiro da presença de Deus, eu desejo que agora você desfrute na plenitude do que a presença de Deus pode causar. E ela vai causar uma boa coisa na sua casa hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã, porque entendemos que nós somos a arca desse tempo. Nós somos sim, Senhor, hospedeiros de milagres. Nós somos sim, Senhor, hospedeiros, ó Deus, da Tua presença, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, que neste momento, pelo Teu Filho amado, cada pessoa que aqui está trazendo alguém em pensamento, que Tu possa, Senhor, tornar essa pessoa um alvo da manifestação da Tua presença nesta manhã. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais poderosa, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é tão penetrante que ela é capaz, Senhor, de causar divisões entre juntas e medulas e fazer separação entre a alma e o espírito e discernir as intenções do coração. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela permanece viva. Obrigado, Senhor, porque quando a Tua palavra diz que o verbo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e estava falando da própria palavra chamada Jesus. Yeshua HaMashiach, o Senhor, o Messias, o ungido de Deus. Nesta manhã eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando as nossas próximas gerações. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos diz que o Senhor visitaria o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Mas o mais importante nisso, ó Deus, é que a palavra não parou por aí. Ela deu uma continuidade dizendo que para aqueles que creem no Teu nome, que se dispõem a obedecer a Tua voz, o Senhor visitaria, Senhor, até 1000 gerações. Então que nesta manhã, benditas sejam as famílias aqui, ó Deus, benditos sejam os lares aqui representados. Que aqui nesta manhã haja uma declaração para aqueles que são hospedeiros da Tua presença, dizendo: não importa o que aconteça, não importa o tipo de Deus que talvez aquele que ainda não entendeu quem é esse Deus da minha casa possa estar servindo. O que importa é que no final das contas há uma promessa em Malaquias dizendo que no fim dos tempos o Senhor causaria uma transformação, uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E por causa disso podemos declarar pela Tua promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, Senhor, recebe a nossa oração nesta manhã, na certeza de que nós desejamos mudar a nossa casa, dando lugar para o ambiente propício da manifestação da Tua presença. Sejam entregues a Ti agora como um ato consagratório ao Senhor cada nome vindo à memória, e que as próximas gerações possam contar os Teus feitos por causa de alguém que nesta manhã decidiu não apenas guardar a arca, mas se tornar um hospedeiro da Tua presença. Assim eu Te louvo, Te exalto, Te engrandeço e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Se você pode, com muita reverência, com muito carinho, eu queria pedir para que a igreja pudesse aplaudir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas se é para Ele, faz com vontade. Isso, aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela credibilidade, obrigado pela oportunidade. Estou vendo algumas pessoas daqui de cima, estou vendo algumas pessoas emocionadas. Eu poderia até, acho que aqui tem o costume também de convidar para vir à frente, não sei, mas eu até poderia fazer isso, mas eu entendi no meu espírito que o que nós precisamos nessa manhã é de alguma maneira trazer um pouco de consciência para aquilo que nós já conhecemos, porque todos vocês conhecem o Deus da presença. Amém, queridos? Pastor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E se quiser, daqui a pouco estamos juntos de novo, né? Amém. Você foi abençoado essa manhã, querido? Tem mais à noite, né? Tem mais daqui a pouco, tem mais à noite. Vamos adorar o Senhor com essa canção que fala sobre o novo de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Então cante com fé, com alegria. E daqui a pouco a gente volta aqui para algumas orientações. Vamos adorar o Senhor.